Olá, sejam bem-vindos ao nosso 25º episódio do Fundacicast. Esse é um espaço para falarmos sobre desafios de gestão, de estratégia, atualizações e também para refletirmos sobre temas que ajudam organizações e gestores no seu dia a dia das suas empresas. Essa é uma iniciativa alinhada à nossa missão de oferecer conteúdo de excelência e transformar vidas por meio da educação executiva. Eu sou a Silvia Dalla Valle, professora da FEA, USP de Ribeirão Preto e coordenadora do MBA de Gestão de Projetos EAD Fundaci USP. E é um prazer aqui estar conduzindo mais o Fundacicast e também ter como companhia o professor Marcelo Botelho, um excelente profissional com grande relevância. Professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e se apresente. Legal, obrigado. Bom, prazer estar participando desse episódio. Eu sou professor também aqui da FEA Ribeirão Preto, do Departamento de Contabilidade, acabo atuando bastante com a parte de contabilidade, finanças, sempre com essa pegada mais quantitativa, né? Obrigada, professor. Bom, nos últimos anos o mercado passou por mudanças profundas, como transformação digital, inteligência artificial, e os nossos ambientes cada vez mais incertos e a necessidade constante de adaptação. Isso também mudou a forma como as organizações enxergam a gestão de projetos. E o PMI, que é uma das principais referências internacionais em gestão de projetos, agora na sua última versão, enfatiza muito a parte de finanças, que antes chamava de custos. E é por isso que nós iniciamos esse bate-papo nessa vertente. E o porquê disso? Muito porque os projetos hoje não são vistos como custo, mas sim como investimento. E para enxergar projetos como investimentos, a gente precisa talvez mudar um pouco o mindset do gestor de projetos para entender que isso tem que gerar valor e trazer um ganho estratégico para a organização. E é justamente sobre essa lógica que é o nosso bate-papo de hoje aqui com o professor Marcelo, que tem esse viés de exatas, e também dessa parte de viabilidade de projetos, né? Porque antes de começar, nós precisamos entender por onde nós vamos, por que nós vamos e por que nós escolhemos esse caminho. Bom, professor, então, iniciaremos aqui. A primeira pergunta é exatamente sobre essa mudança de paradigma. Durante muito tempo, o gestor de projetos se preocupou muito com o escopo, com o custo, com o cronograma, várias técnicas que são muito úteis até hoje, né? Isso não deixou de ser relevante, mas muitas coisas mudaram nos últimos anos, não só com a inteligência artificial, um pouco antes já tem essa mudança. Você percebe alguma mudança nas organizações em direção a uma visão mais orientada para a gestão de geração de valor e decisão estratégica nessa linha de gestão de projetos, professor? Sim. Bom, a gente tem a oportunidade de estar sempre com as empresas, seja em treinamentos, cursos, em projetos, e acho que essa é uma realidade que a gente observa, né? Já nas últimas décadas, na área de finanças, pelo menos há uns 20 anos, a gente mudou o escopo de olhar somente o lucro ou somente o fluxo de caixa para olhar a geração de valor, né? Então, a empresa ela precisa gerar valor. Mas, afinal de contas, o que é gerar valor, né? Gerar valor é gerar um potencial futuro. Isso significa observar crescimento, isso significa observar potencial de geração de lucro, geração de fluxo de caixa, porque isso vai retornar para o investidor, para os sócios da empresa. Então, a gente muda de paradigma de não observar somente o resultado de curto prazo, que muitas vezes, principalmente a gente olha na demonstração de resultado, na figura do lucro na última linha, e passa a ter uma visão mais de longo prazo na geração de valor. A hora que a gente traz isso para dentro do contexto de gestão de projetos, o gestor de projetos também precisa ter essa visão mais estratégica e menos operacional, né? Então, se antigamente se chegava para ele com um projeto definido e falava, olha, a sua função é gerir esse projeto, e aí dentro do escopo de gerir o projeto, então eu não posso fugir do que está definido no projeto, seja no seu escopo, seja no seu cronograma e nos seus custos. Agora não, eu preciso olhar como aquele projeto gera valor.
Então, eu dou um passo atrás antes de começar o projeto e eu preciso que esse gestor se envolva para ver se de fato aquele projeto vai gerar valor. Porque se ele não for gerar valor, não faz sentido o teu projeto. Né? Então, não adianta ficar dentro dos custos, controlar dentro do orçamento, se os custos estão dentro do esperado, se no final das contas aquele projeto não gera valor. Então, acho que a gente muda um pouco o paradigma de controlar a execução para ter uma visão mais abrangente. Olha, esse projeto precisa gerar valor e aí eu vou tomar decisões entre projetos, né, para escolher aqueles que potencialmente geram maior valor, mas ao mesmo tempo poder olhar os projetos na própria execução se eles estão caminhando para gerar valor. Isso vai exigir também um novo vocabulário para o gestor de projetos, porque ele vai ter que defender a continuidade desse projeto, ou então entender que aquele projeto não faz mais sentido seguir em algum outro momento, né? Sim. Então, eu acho que a gente começa pela viabilidade, né, a viabilidade econômico-financeira do projeto, para que, de fato, mostre que ele é economicamente, que ele é financeiramente viável, que ele gera valor, mas também na sua execução a gente precisa acompanhar isso. Né? Então, a gente tem muito a visão, e o gestor de projetos tem muito isso, que o projeto é como se fosse um filho. Né? Eu olho aquilo, eu me apaixono, eu gosto, eu acredito que aquilo é uma realidade. E muitas vezes a realidade muda, né? Eu tinha uma expectativa que o mercado fosse seguir por uma linha, o mercado muda, a regulação muda, aspectos internos da empresa mudam, mas a gente continua querendo olhar o projeto como se ele fosse um planejamento imutável, né? Isso dentro até da parte financeira e de custos tem um nome, que é o que a gente chama de sunk cost, ou custo infundado. Chega um momento que eu tenho que desapegar. Eu tenho que chegar à conclusão e falar, esse projeto não é mais viável daqui para frente. Né? Ah, poxa, mas eu já investi 1 milhão, 5 milhões no projeto, eu vou perder o que eu investi? Vai. Mas se você continuar investindo nesse projeto, você vai perder 10, 20 milhões, porque você vai continuar investindo nele e ele não vai trazer resultado. Então, sim, a gente precisa muitas vezes até desapegar dos projetos, olhar para eles com essa realidade e entender que é melhor ter uma perda menor agora do que insistir e perder muito mais lá na frente. E isso vai exigir do gestor de projetos conhecimento a respeito do que realmente vai gerar valor, né? Entender muito bem a organização, ter uma visão mais holística do negócio para entender se aquilo vai gerar valor e em qual perspectiva que vai gerar valor. Porque Exato. isso também não é tão trivial, né? Não é nem um pouco, porque, como eu falei, gerar valor é o longo prazo, né? Então, eu estou trabalhando com expectativas futuras. A maior parte dos projetos só começa a executar, ou seja, só começa a gerar receita, gerar fluxo de caixa, quando ele é concluído. Então, como que eu vou saber antes se o projeto vai dar certo ou não? Bom, certeza a gente já sabe que não tem, mas a gente tem meios para reduzir essa incerteza, ou pelo menos controlar, trabalhar com cenários, trabalhar com simulações. Então, eu vou precisar ter uma expectativa de qual é o crescimento que aquele projeto vai gerar na empresa, seja em faturamento, seja em fluxo de caixa, né, em recebimentos que vão gerar. Eu preciso ter uma expectativa dos custos, dos pagamentos. Eu preciso ter uma expectativa do custo do dinheiro, porque isso também é uma coisa que, às vezes, o gestor de projeto não observa. Né? E a gente tem que observar duas coisas. Primeiro, que todo dinheiro tem custo. Ah, mas eu estou trabalhando com o dinheiro da própria empresa, ela não precisou pegar um empréstimo, ela não está pagando juros por isso. Ok, mas existe uma coisa que a gente chama de custo de oportunidade. Para tomar a decisão de investir naquele projeto, a empresa abriu mão de investir em outras coisas. Talvez até investir numa aplicação financeira como um título do Tesouro, uma renda fixa, que teria um risco muito menor. Então,
existe sim um custo. Não dá para a gente ignorar e falar assim, não, o dinheiro não custa nada, então o que o projeto gerar é lucro. E o segundo ponto é que, mesmo nessa questão do custo de oportunidade, eu também preciso observar o que isso vai gerar de incerteza a respeito da realidade futura, né? Então, não dá para dizer que 1 milhão hoje é a mesma coisa do que 1 milhão daqui 10, 20 anos, né? A gente tem um conceito econômico que é a inflação, que a gente percebe ela porque os preços aumentam, mas na prática a inflação quer dizer que o dinheiro vale menos. Então, eu também preciso analisar o risco do projeto para ver o quanto aquele 10 milhões daqui a 5 anos de fato representa hoje, né? Provavelmente hoje ele vai representar menos do que isso, porque a tendência é aumentar ao longo do tempo. Então, se a gente não tiver essas perspectivas financeiras na hora de analisar, para trazer e reduzir essa incerteza para a minha análise, eu corro o risco de tomar decisões hoje que eu só vou descobrir que estão erradas daqui 5 anos, ou no mínimo daqui 2, 3 anos, quando o projeto for concluído. É interessante, né? E aí isso entra aqui na segunda pergunta, que os projetos estão cada vez mais próximos dessa lógica de investimento organizacional. Então, aquilo que você falou, ele deixou de investir no tesouro ou deixou de investir no outro projeto, porque aquele projeto foi priorizado antes. E ele foi priorizado porque entenderam que teria um retorno maior. Exatamente. Poderia ter feito outra escolha. E como que você enxerga essa aproximação do profissional de gestão de projetos, que é muito heterogêneo, né? A gente não tem um perfil único, não é só engenheiro, não é só arquiteto, químico. Nós temos profissionais de diversas áreas, inclusive de cultura, música, da área da saúde, né? Você vai investir numa UTI nova, né? Um projeto novo. Você vai investir em leitos, mas em função disso você vai ter que pensar que os seus pacientes podem precisar de hemodiálise, que isso vai investir, você vai ter que pensar que você vai ter que ter equipamento, porque 50% daqueles pacientes podem precisar. Então, o médico também precisa, se ele estiver fazendo esse papel de gerente de projeto, ele precisa entender essas conexões que tem com aquele projeto. É por isso que essa visão mais holística... Sim. E assim, o perfil do gestor de projeto é assim, né? Acho que a gente não tem uma formação de base em gestor de projeto. O gestor de projeto é uma especialização de um profissional que vem de uma área técnica, normalmente, ou de um autoconhecimento na execução daquilo que o projeto se propõe, e que em algum momento, em termos gerenciais, ele sobe na carreira e ele passa a ter a responsabilidade de gerenciar aquele projeto. Só que, normalmente, como ele vem de uma área técnica, ele vai ter esse perfil, muitas vezes da área de produção, de operações, ou para setores mais especializados, né? Medicina, eu vou falar de médicos, construção, eu vou falar de engenheiros, que ele vai ter esse perfil. Então, ele se aperfeiçoa como gestor de projeto. Só que na hora de defender o projeto, ele vai sentar numa mesa que do lado dele vai ter alguém da gestão olhando a estratégia da empresa, que vai ter alguém da área financeira analisando a geração de valor do projeto. E se ele não entender e não trouxer elementos para defender o projeto, esse projeto não vai acontecer. E por que não vai acontecer? Porque a gente tem uma coisa nas empresas, e toda empresa tem, que é a restrição financeira. A gente não tem dinheiro para fazer tudo, né? Ah, não, mas eu posso pegar dinheiro emprestado. Ok, mas mesmo o dinheiro emprestado, ele tem uma restrição, chega um determinado momento que ninguém mais vai te emprestar dinheiro e a empresa não tem capacidade de investir em tudo que ela quer. Então, ela tem que priorizar. Priorizar é decidir quais investimentos atendem melhor a estratégia da empresa. Então, dentro da área financeira, a gente sempre tratou como análise de viabilidade de projetos de investimento. Por quê? Por entender que qualquer projeto é um investimento. Porque ele demanda pessoas, ele demanda tempo,
ele demanda dinheiro, e no final das contas, pessoa e tempo também vira dinheiro, né? Tudo acaba virando dinheiro. Então, eu tenho que priorizar. Óbvio que, se eu falar para vocês há 20 anos atrás, essa priorização era exclusivamente financeira. Tá? Olha, eu vou analisar os projetos que sejam viáveis em termos financeiros e eu vou ordenar eles do que é mais rentável, que gera maior valor, para o que gera menor valor. Hoje, a gente tem uma visão mais abrangente, de estratégia. Né? Então, às vezes, o projeto que tem uma maior rentabilidade, que gera um maior retorno financeiro, não é o que está mais alinhado com a estratégia. Às vezes, eu posso selecionar um projeto que vai representar uma expansão da marca, uma entrada em um novo mercado, atender metas de sustentabilidade social, ambiental, que não necessariamente seja aquele que gera mais valor. Mas uma coisa tem que ter, todos têm que gerar valor. Então, talvez hoje eu não escolha necessariamente o projeto que é o mais rentável, que gera maior valor. Mas eu não posso escolher um projeto que não gere valor. A não ser em situações muito específicas, e mesmo assim eu preciso saber o quanto ele destrói valor, o quanto ele vai consumir, entendendo que, na verdade, esse é um investimento pensando num outro objetivo estratégico ou uma outra função. Mas, prioritariamente, eu diria que, na absoluta maioria dos casos, no mínimo eu preciso mostrar que o projeto é financeiramente viável para que eu possa dar continuidade na análise dele para poder ver como ele se insere na estratégia, como ele se insere no aspecto da estratégia geral, mercadológico, sustentabilidade, de operações. Isso tudo tem que vir para a mesa junto com a análise financeira para poder bater o martelo e tomar a decisão do que a gente brinca no financeiro, que é o go ou no go, né? Vai ou não vai. Você me fez lembrar de riscos, né? Talvez você tenha um projeto que diretamente ele não gera valor, mas ele mitiga um risco que pode destruir a organização em meses, né? Ou sei lá, em que situação for. Sim. Então, muitas vezes eu tenho projetos que o projeto isoladamente não gera o que a gente chama de fluxo de caixa. Eu não vou vender, eu não vou receber. Mas ele é um projeto importante e ele tem como se analisar financeiramente também a viabilidade dele, justamente por isso. Porque ele reduz risco ou porque ele reduz custos em outras áreas, né? Então, poxa, eu vou fazer um projeto para melhorar o Parque Fabril. Eu não vou produzir mais, eu não vou vender mais, mas eu vou conseguir reduzir custo. Então, aquele projeto em si, ele gera valor, porque olhando ele isoladamente, o que ele economiza é como se ele estivesse gerando ganho para o próprio projeto em relação ao investimento, ao gasto que eu vou precisar fazer para poder colocar ele em prática. É nesse sentido que um gerente de projetos ele precisa entender questão de, talvez até, de como o processo é organizado ali na fábrica e qual etapa que aquilo vai fazer diferença e que, de alguma forma, vai impactar ali no resultado de um produto com mais qualidade ou que é desenvolvido num tempo menor, ou que eu consigo eliminar alguns problemas que eu tenho ao longo da produção, mas... Por que o gerente de projetos entendeu isso? Porque ele conseguiu entender toda a dinâmica daquela empresa, como ela trabalha, a questão de risco, a questão de normas técnicas, de regulação. E tudo isso vai fazer bastante diferença na hora que ele estiver olhando para o projeto como um investimento. Sim. E também para ele ter vocabulário para defender esse projeto, né? Porque vai ter algumas forças contrárias. Exato. E a gente precisa entender que, por existir a restrição financeira, toda a área, e mesmo dentro da área de projetos, vão ter vários gestores de projetos e cada um brigando pela última fatia do bolo, né? Então, a gente precisa mostrar quais são os benefícios. Óbvio, todo mundo, quando pensa em um projeto, ninguém pensa aleatoriamente. Então, se vê algum benefício. E é como você falou, a gente vai ter um produto de maior qualidade, a gente vai fazer alguma coisa de uma maneira mais rápida, a gente vai
melhorar algum aspecto, mas eu preciso tangibilizar, transformar isso em alguma coisa visual, financeira, para falar no final das contas, olha, eu vou precisar investir X, isso vai me gerar Y, e esse Y no valor de hoje, né? Então tem toda uma questão de matemática financeira do futuro para trazer a valor de hoje, e Y é maior que X, né? O que eu estou gerando de benefício em termos financeiros é maior do que eu estou investindo em termos financeiros também. E isso é um desafio, porque em alguns casos a gente tem situações, por exemplo, a imagem da marca, Sim. que não é tão trivial assim de fazer essa conta. A satisfação maior do meu cliente, eu vou pensar aqui numa empresa que desenvolve sistemas. Ela entende muito bem como o trabalho é feito e, em função disso, a lógica para gerenciar as tarefas dentro da organização vai ficar muito mais rápida. Só que quando você começa um projeto desse, tem uma percepção que vai criar valor, que o cliente vai se interessar, que você vai vender aquele produto ou serviço, mas isso é ainda incerto. Na verdade, tudo é bastante incerto, né? Talvez esses casos sejam mais incertos ainda, né? Então, se o meu projeto é desenvolver um produto novo, existe a incerteza qual vai ser o mercado que esse produto novo vai ter, quantas unidades eu vou vender, por qual valor eu vou conseguir vender. Isso é muito subjetivo, mas é lógico que a área de desenvolvimento, junto com o comercial, o marketing, consegue aplicar uma série de técnicas e ter uma expectativa de qual é o mercado potencial, qual é o valor percebido para definir preço. A hora que eu vou para uma situação como essa, eu estou melhorando a qualidade do meu software. Isso vai ajudar com que mais pessoas adotem aquele software porque ele é mais user-friendly, é mais amigável, ele demanda menos tempo. Ok, isso tem um potencial de incrementar, né? É o que a gente fala do ganho incremental. Ele já existe, mas eu vou aumentar esse ganho e aí eu preciso tentar estimar o que eu vou gerar de ganho incremental em função desse investimento. Tem uma subjetividade maior? É óbvio que tem. Algumas vezes essa decisão vai ficar muito no limite do que gera ou não de valor, e aí eu considero que gera valor, mas não necessariamente isso vai acontecer? Sim. E aí é que entra a questão dessa visão mais abrangente, né? Porque a gente tenta mensurar o valor, mas a gente precisa entender como que esse valor vai ser construído. Por isso que, hoje em dia, eu acho que área nenhuma da empresa mais sobrevive se não entender bem qual é o modelo de negócio da empresa, né? Então, no final das contas, o meu modelo de negócio é que vai ditar aonde eu estou gerando valor. Muito bom, professor. E aí entra uma questão que há anos nós nos deparamos, né? Porque no passado o gerente de projetos, ele tinha um cronograma, um escopo e ele seguia aquilo à risca. E aí a gente percebeu na nossa conversa aqui que em alguns momentos a gente vai ter que rever esse caminho. E aí entra essa visão de adaptação que a gente falou no início. E isso é um dos princípios da gestão de projetos. A gente precisa ter resiliência. E precisa ter maturidade para entender que aquele caminho que nós seguimos até semana passada, eu imagino quanto isso não aconteceu na pandemia, que projetos foram... mudaram a rota daquele projeto, às vezes não que ele foi descontinuado, mas mudou totalmente a rota, em função de uma realidade que ninguém estava preparado. A gente não recebeu nenhum aviso, né? Em 2020, nós vamos passar por essa experiência. E como a gente tem cada vez mais ambientes incertos e a gente está se preparando mais para isso, então, a ideia é continuar revisando essa viabilidade do projeto de tempos em tempos. Como que você tem visto isso? Esse é um ponto legal, porque mesmo na área financeira, a gente sempre tem uma visão de eu vou fazer um estudo de viabilidade e antes do projeto começar, ok, eu acho que isso é meio que consenso, e uma vez feito, eu vou seguir aquilo e o mundo vai ser perfeito e o mundo também seguir o que eu esperava, né? Já não é mais assim, né? Acho que cada vez mais a gente vê que o mundo, o mercado está cada vez mais dinâmico e muda de uma maneira muito mais rápida, né?
Lógico que boa parte dessas decisões, né, que o pessoal acaba adotando aí o termo pivotar, né, acaba pivotando muitos projetos, nasce de um aspecto mercadológico. Né? Então, eu vejo que aquele mercado que eu tinha um potencial de crescer, então aquilo ia gerar uma participação de mercado, aquilo ia gerar uma quantidade de vendas, aquilo ia gerar um preço de venda. E aí aquela conta básica, né? Eu vou vender tanto, o preço é tanto, multiplica, eu vou faturar tanto, eu vou receber tanto. Ok, mas se muda uma percepção ou que eu vou vender menos, ou que eu não vou conseguir cobrar aquele preço, isso é afetado. E aí, muitas vezes, eu vou ter que pivotar. Pivotar no sentido, desde eu vou ter que alterar algum escopo para tentar reduzir custo, já que imaginando que aquela receita, aquele recebimento vai ser reduzido, para manter a viabilidade. Né? Ou, muitas vezes, até eu vou ter que pivotar e vamos transformar aquilo em um outro produto, um outro projeto, um outro escopo. Né? Tem situações que têm um caráter do caminho inverso, é um pouco mais raro, mas no sentido de o custo explode, né? E aí eu vinha com uma matriz de investimento baseado, hoje está acontecendo muito isso, baseado em um preço de petróleo mais baixo, baseado às vezes em uma situação cambial, e a hora que isso muda, eu falo assim, não, ou vamos colocar o pé no freio, vamos executar mais devagar, ou vamos tomar decisões que vão afetar. Será que eu consigo repassar esse custo? Será que eu consigo ganhar escala? Né? Eu não consigo aumentar o preço, mas eu aumento a quantidade. Então, esse tipo de acompanhamento precisa ser feito, principalmente em projetos longos. Né? Poxa, a gente tem facilmente projetos de engenharia, de desenvolvimento de produto, que às vezes demandam 5 anos, até mais, para executar. Né? Eu tive, outro dia, a oportunidade de estar visitando a Embraer e o desenvolvimento de um avião fora do Brasil, Airbus, Boeing, a gente está falando da casa de 40, 50 milhões de dólares em uma década. Né? A Embraer consegue fazer isso consideravelmente... falei 40, 50 milhões e 40, 50 bilhões de dólares em uma década. Um projeto desse que dá errado, muitas vezes quebra. A maior parte das montadoras, né, empresas construtoras de aviões, quebrou porque investiu num projeto e o projeto não se mostrou viável. Né? E aí a gente pega na última década, você tem um lançamento da Airbus, que era uma estratégia de aviões grandes, muito grandes, e você teve, na última década, uma mudança de patamar de preço de combustível. Né? E o principal custo na operação de uma companhia aérea é o combustível de aviação. O que aconteceu? As companhias aéreas migraram de grandes aviões, que muitas vezes eu não conseguia lotar o avião e eu tinha um custo muito alto, para aeronave menor. A Airbus conseguiu absorver isso, mas ela descontinuou uma unidade de avião que ela previa vender 2.000 unidades e ela não chegou a vender 200. Né? Justamente porque, olha, não dá mais. Perdemos, conseguiram absorver financeiramente isso, mas tem que tomar uma decisão. Então, uma janela dessa de 10 anos, não dá para esperar chegar daqui 10 anos. E nesse mercado de aviação, ocorreram vários projetos que depois de 4, 5 anos, não vamos mais continuar o projeto e vamos descontinuar a nossa linha ou esse produto. Se eu não me engano, teve uma japonesa de aviação, eu não lembro se era Yamaha, era uma dessas marcas de veículos e tudo mais, que abriu uma linha de aviação, chegou a trabalhar 7 anos, fazer um baita desenvolvimento. Não, nosso produto não vai ser viável, vamos parar por aqui. Levaram a tecnologia para outros produtos, para outras situações, né? Vamos tentar absorver o máximo para não perder esse custo que foi alocado ali, mas é uma realidade. Então, quanto mais de perto a gente acompanhar periodicamente,
menos o susto vai acontecer lá na frente. Eu gosto muito daquela frase de é melhor errar rápido, né? Porque aí a gente tem mais tempo para resolver. Quanto mais rápido eu percebo o erro, mais barato fica para corrigir. Exato. Então, volta naquela história do desapegar. Né? Em algum momento eu falo assim, olha, melhor perder isso e vamos começar outra coisa, que a gente não vai perder nem mais dinheiro, nem mais tempo, e a gente recupera isso mudando o caminho, ou pivotando, fazendo uma outra alternativa, do que insistir, sendo que eu estou vendo que o risco está cada vez maior, né? Porque não é assim uma coisa... Na maioria das vezes não é uma coisa que eu olho assim e falo assim, mudou, ficou totalmente inviável. Às vezes acontece. Mas a maioria das vezes é que aquelas minhas projeções começam a ir se deteriorando. Né? Eu vejo que eu não vou conseguir alcançar aquela quantidade, eu vejo que o preço vai precisar ser realinhado, e aí eu vejo que a situação vai se deteriorando até um momento que isso fica inviável. Então, eu não tenho que esperar finalizar 100% inviável. Ou ficar 100% inviável. Eu preciso ir acompanhando até para tomar medidas corretivas de ajuste de rota. Isso tem a questão do desapego mesmo, você tem toda a razão. E aí a gente entra no próximo assunto que você já iniciou muito bem, que é a questão dos erros, né? Quais são os erros mais comuns nas organizações quando o assunto é análise de viabilidade e decisão sobre investimento em projetos? Perfeito. E assim, eu sei que talvez quem esteja assistindo fala assim, nossa, mas ele é muito pessimista. É que função do financeiro é sempre pensar no pior cenário possível, né? Se no pior cenário o projeto é viável, poxa, vamos lá que vai funcionar. E aí, a hora que a gente olha, a gente se preocupa muito com esses erros, né? E toda a viabilidade de projeto, ela é basicamente um grande fluxo de caixa que eu vou projetar por 10, 20 anos, ou se o projeto, né? Às vezes o projeto tem começo e fim, uma vida útil, então, por aquela vida útil. Se ele falar, não, é um projeto que vai ficar para sempre, a gente tem a história da perpetuidade, o que não quer dizer que a perpetuidade é uma coisa também infinita, né? Ela é infinita de tempo, mas não é infinita de dinheiro. Mas eu projeto. Então, projetar significa desenvolver um fluxo de caixa de recebimento menos pagamento. E aí começa na história. Bom, receber significa que eu tenho uma quantidade potencial que eu imagino que eu vou vender, um preço potencial. Multiplicando os dois, eu vou ter um faturamento. Mas esse faturamento, por uma janela de tempo, também vai crescer, muitas vezes a uma taxa um pouco maior no curto prazo, porque é um produto novo, eu estou trazendo alguma vantagem, mas essa vantagem competitiva não dura muito tempo. Tá? A vantagem competitiva, a gente no Brasil costuma falar de uns 5 anos, talvez internacionalmente um pouquinho mais, mas não passa de 10 anos. Vai decaindo. Em uma década, teu concorrente te copiou, o mercado já absorveu, já alcançou o limite, bateu a cabeça no teto. Então, eu tenho nas entradas a quantidade, o preço e o crescimento. Né? Mas aí eu vou ter também as saídas, os pagamentos. Então, a quantidade eu já tenho, mas eu vou ter os custos, os pagamentos associados a isso. Então, dessa história, eu vou ter o valor. Bacana. Eu vou projetar esse valor, que seria o meu fluxo de caixa líquido. Mas eu projetei por 10 anos, isso aqui às vezes eu trabalho com projeto de saneamento. Projeto de saneamento, uma estação de tratamento de água, você está falando de uma vida útil de no mínimo 40 anos. Né? Mas eu vou projetar por 40 anos? Gente, Brasil, a gente está falando que hoje a taxa Selic, né, no Brasil, maio de 2026, está aí na faixa de 15%. Vamos trabalhar mais baixo, vamos trabalhar com 10%. Isso porque se eu pegar o dinheiro e emprestar para o governo, eu ganho 15%, mas vamos trabalhar com 10%. E na matemática financeira a gente tem o juros simples, o juros composto, é uma parte que a gente aborda toda no curso, ensina tudo a fazer. Mas vamos pegar a lógica mais simples, né? 10% ao ano. Então, 1 ano 10, 2 anos 20, 3 anos 30. Em 10 anos são 100%. Quer dizer, o que eu vou receber depois de 10 anos, a hora que eu desconto o valor de hoje, já não vale mais nada, praticamente. Né? Praticamente não vale mais nada. Eu já descontei 100% da história. Então, não adianta falar, isso aqui vai valer por 100 anos. Tudo bem, mas
o que vale 100 anos, a hora que eu trago para hoje, não vale praticamente nada. Então, eu preciso também entender qual é essa taxa de desconto que eu vou trazer. Eu exemplifiquei com 10%. Isso é o custo do dinheiro. Ele é o custo do dinheiro que, se eu não investisse ali, o quanto eu ganharia investindo em outra opção. E, normalmente, a outra opção pode ter um risco menor, né? Então, eu estou falando que hoje, se eu não quiser investir no meu projeto, eu investiria, por exemplo, em título público, tesouro direto, renda fixa, que, no mínimo, né, mesmo renda fixa que é um pouco menor, eu estaria ali falando de 12%, 13% ao ano, com um risco muito menor, né? Quer dizer, um projeto, se ele tem um risco maior, eu deveria pensar em uma rentabilidade maior. Então, 2 fatores são chave, né? A taxa de crescimento e a taxa de desconto, ou seja, o custo desse dinheiro. Esses 2 fatores têm um efeito mercadológico e financeiro muito pesado que muitas vezes fazem a diferença ou não. É por isso que, quando o pessoal vai discutir economia, fala a taxa de juros no Brasil é alta, isso desestimula o investimento. Sim, porque para eu mostrar que aquele projeto é financeiramente viável, ele precisa já sair de 14%, 15% ao ano para mais. E convenhamos, né? É difícil, é uma margem muito alta. Se você pega em termos de lucratividade, a média histórica de lucratividade das empresas de capital aberto no Brasil, que estão na Bolsa de Valores, na B3, gira ali em torno de 7% a 10% do que vende e gera de lucro, sem considerar o efeito da inflação. Quer dizer, é muito pesado, eu desestimulo muito, né? Então, poxa, então não vamos fazer nenhum projeto? Não, eu preciso fazer projetos, mas eu preciso, num ambiente desse tipo, se torna mais importante ainda entender financeiramente o valor que aquele projeto gera. Você me fez pensar aqui na gestão pública, né? Porque quando a gente pensa em um projeto desse tipo, por exemplo, de saneamento, você tem outros gastos que você evita. Sim. E aí aumenta a complexidade, né, para você entender aquele investimento é muito maior do que parece, né? Porque isso de alguma forma melhora a qualidade da saúde das pessoas e traz outras melhorias ali que de alguma forma reduz o custo da saúde, por exemplo. Sim. E as coisas vão, né, de alguma forma se encaixando. Então, fazer essa conta nunca é tão trivial, né? Nunca. Porque você tem que levar em consideração outros aspectos que aquele projeto vai te trazer e aí vai depender de que universo que você está trabalhando ali no momento, né? Se for, por exemplo, de gestão pública, Sim. é uma conta diferente ainda, né? Você vai ver o valor agregado disso. Na verdade, assim, a gente parte da conta tradicional, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar na viabilidade de alguns projetos na área de saneamento, né? Porque eles são normalmente até a base para ou fazer um leilão, ou fazer uma concessão, uma PPP, ou até para definir tarifa da própria empresa pública, né? Então, a análise básica eu tenho consumo de água, eu vou proporcionar um aumento desse volume que eu vou gerar de oferta. Imagino que eu vou ter uma demanda, normalmente você tem um estudo técnico para mostrar que tem essa demanda, e eu vou ter a tarifa. Então, sim, eu consigo montar esse fluxo de caixa. Mas, normalmente, é o que você falou, eu ainda vou ter o que a gente chama de externalidades positivas, né? Outros fatores que muitas vezes eu não consigo mensurar para a sociedade, para o governo, porque tem alguns estudos, e aí são mais estudos até econômicos do que dessa linha, que mostram que a cada R$1 investido em saneamento, eu consigo reduzir 5, 10 centavos no custo de atendimento, de saúde, porque é aquela coisa, né? Água e saneamento, eles são aspectos de saúde pública. Então, eu consigo reduzir doenças, eu consigo reduzir atendimento, eu consigo reduzir taxas de mortalidade, principalmente
em áreas de maior vulnerabilidade. Então, vejam que, assim, todo projeto, a gente tenta olhar a parte mais objetiva dele, que é o que a gente consegue mensurar, mas é muito comum que ele tenha outros benefícios, que era aquilo que eu estava falando, né? Às vezes, financeiramente, ele não é o melhor projeto, mas ele gera outros benefícios, seja para a própria empresa, seja para a sociedade, que são entendidos como positivos e valem a pena. Sim. Muito bom, professor. Bom, a gente já falou dos erros, e aí entra num assunto aqui de liderança. Um gerente de projetos que está muito ligado às técnicas de gestão de projetos, ele vai ter que mudar o modelo mental dele para entender dessas decisões estratégicas. Em função dele, ele vai, dentro do papel dele, ele vai ter que avaliar esse projeto ao longo do curso desse projeto, né? E como que você vê esse papel dele pensando em liderança? Esse é um ponto fundamental, né? Agora eu vou dar um pitaco numa área que não é tanto a minha, é mais de pessoas, mas que a gente vê muito na área de projetos, que é a história da carreira em Y, né? Eu tenho alguém que provavelmente, em termos técnicos, é muito bom, né? Então, é um excelente engenheiro, entende tudo de projeto, entende de projetar um equipamento, de projetar uma linha de produção, de executar bem em termos técnicos, que ele pode continuar nessa carreira ou ele, né, faz a bifurcação do Y e vai para uma linha mais gerencial. E, normalmente, quando ele segue essa linha, né, que ele sai de executor para gestor, ele sai e vira um gestor de projetos, né? Que é a estrutura organizacional que a gente tem mais difundida hoje em dia, principalmente nas áreas mais técnicas, né? De operações e prestação de serviço em geral. E aí, a hora que ele chega ali, é interessante porque ele é um bom executor, mas não necessariamente ele é um bom gestor, né? Às vezes eu sei muito bem, mas eu não sei lidar com pessoas. E aí, nessa questão de lidar com pessoas, eu vou ter que mediar uma série de conflitos. E trazendo isso para a lógica de geração de valor e financeira, que é onde eu acabo atuando mais, a gente vê que essa figura do gestor ele tem que se preparar, porque mesmo nessas discussões financeiras, por mais que a parte financeira, por ter número, por ter cifrão, a gente assim, é racional, não é. São pessoas, né? E aí, como eu falei, muitas dessas coisas que a gente assume nos erros são premissas. Premissas de como eu acho que a economia vai estar no futuro, como eu acho que a inflação vai se comportar, como eu acho que a economia como um todo vai crescer, que o setor como um todo vai crescer, que a empresa vai crescer, quer dizer, eu vou do macro para o micro afunilando, né? De quanto vai custar o dinheiro, de quanto vai custar o petróleo. Nada disso é exato. Tudo isso são premissas que as pessoas assumem, que a gente tenta racionalizar o máximo possível, né? Estudando, justificando. Mas eu costumo brincar que, assim, projeto, planilha, porque normalmente a gente faz planilha de Excel, planilha aceita tudo, né? Agora eu preciso justificar os números que eu estou colocando ali dentro. Então, isso faz uma baita de uma diferença. E aí, muitas vezes, a hora que eu saio de uma área técnica, que aquilo para mim, eu estou seguindo um manual, eu estou seguindo normas de regulação, eu estou seguindo, né, o ISO que for de qualidade, e eu tenho que analisar algumas coisas que eu tenho que mediar pessoas, entender premissas que foram assumidas, ver se aquilo faz sentido ou não. Ou muitas vezes defender isso para quem vai falar, não concordo. Eu passo a necessitar de habilidades socioemocionais, né? Hoje em dia está em voga aquele termo soft skills, né? Mas no final das contas são isso, né? São soft skills que a gente, obviamente... e isso eu acho legal no curso de projetos, porque ele tem tanto a visão técnica de como é que a gente instrumentaliza e faz a conta da viabilidade, mas também essa questão do gerenciamento,
das pessoas, dessas relações, das mudanças, para poder, no final das contas, mediar toda essa história, né? Então, eu acho que é um perfil de alguém que muitas vezes é de excelência, conhece muito bem a operação do negócio, mas é colocado em uma posição que eu vou, além de precisar isso, porque é óbvio, eu vou ter que controlar uma equipe, então eu preciso saber se eles estão fazendo certo, mas eu vou precisar mediar uma série de outros conflitos, discutir uma série de outras estratégias que vão muito além desses aspectos. Exato. É por isso que essa visão mais ampla, muitos se preocupam muito com a parte técnica e, no final das contas, a gente tem estudos já mostrando que 80% do trabalho de um gestor de projetos exige soft skills. E 20% essa visão mais técnica. Não que ela não seja importante. Você vai precisar dela para talvez trabalhar as suas soft skills. Se não tiver isso, acho que, né, já começa errado, tende ao fracasso. Mas isso é a base, né? Eu acho que assim, em um momento anterior isso era o topo, agora ele passa a ser a base e eu tenho que evoluir dali para frente. Né? E a gente vê que o PMI agora, nessa última edição, ele traz finanças no lugar de custo, já pensando no projeto como investimento. Ele já coloca... Exato, essa visão mais estratégica, né? Olha, você tem que olhar o teu projeto, mas não é só pegar o projeto tá pronto e eu vou seguir controlar os custos para ele não aumentar. Lógico, o custo está ali dentro, o custo faz parte da análise financeira, né? Sim. Mas ele é aquela questão dos pagamentos do fluxo de caixa. Eu preciso pensar nos recebimentos, na venda, no faturamento, nos outros custos que não os de execução. Então, a gente tem um aspecto do custo de oportunidade, do custo financeiro da história, para, numa análise de tudo isso, poder ter meios no sentido de falar, olha, né, eu tenho uma taxa interna de retorno, uma TIR de tantos %, então compensa investir. Eu tenho um valor presente líquido, um índice de lucratividade de tanto, então esse projeto é financeiramente viável. E, principalmente, né, poder comparar, porque é aquela história da restrição orçamentária. Então, a gente costuma chamar isso de projetos mutuamente excludentes, né? No final das contas, eu tenho vários projetos, mas não dá para fazer todos, né? Não tenho equipe, não tenho dinheiro, eu tenho restrições. Então, eu preciso escolher melhor, né? E é aí que a gente chega no mais alto nível da estratégia da organização. Porque essa escolha é uma escolha, não é trivial, e eu estou fazendo uma escolha de um direcionamento que, como a gente falou, no mínimo vai direcionar os próximos anos, talvez as décadas da empresa. Então, isso aí é uma estratégia fundamental. O gestor de projetos sai de um mero executor de algo definido para mais uma pessoa que precisa discutir essa estratégia, né? E aí ele precisa ter todas essas visões, inclusive a financeira, de geração de valor, para entender. Porque a geração de valor é quem está olhando o resultado daqui a algumas décadas, né? Lógico, a gente sabe que não é certeza, mas a gente está analisando ali as expectativas financeiras de resultado que a empresa vai gerar para as próximas décadas. Isso cruza um pouco com a disciplina de gestão de portfólio, de gestão de projetos, que ela vai mais para o final do curso. E a de análise de viabilidade que você ministra mais no começo do curso. Porque a de viabilidade você está olhando para aquele projeto. Só que isso, de alguma forma, tem todo Se conecta. Um arcabouço ali de outros projetos que fazem parte do portfólio ou de um programa específico dentro da organização. Me conta um pouco sobre essa disciplina de análise de viabilidade. Esse é um ponto legal, conectando com o que você acabou de falar, porque quando eu começo a disciplina, a primeira coisa que eu falo essa disciplina não é sobre a gestão do projeto em si, mas ela é o passo atrás antes do projeto começar. Mas que o gestor do projeto precisa estar inteirado, precisa participar dessa fase, mesmo que ele não seja o responsável por elaborar, o que até é mais comum que não seja, mas ele vai municiar a equipe financeira e
dependendo da empresa, dentro da área financeira, a gente tem uma área que costuma trabalhar muito isso, que é o FP&A, Financial Planning and Analysis, né? É a parte de planejamento financeiro. Então, toda a área, todo novo projeto, todo novo investimento, seja ele financeiro ou operacional, ele vai passar por uma análise desse tipo. E quem vai municiar o quanto vai ser o investimento? Eu vou construir uma fábrica nova. Quem vai trazer para o financeiro falando, olha, eu preciso de um terreno em tal área, eu preciso construir um galpão, eu preciso de tais equipamentos, esses equipamentos custam tanto, esse daqui é mais caro, mas compensa porque produz mais ou vai gerar um custo menor. Tudo a base para o financeiro fazer essa análise vai vir da área de projetos. Vai vir da área, né, não da gestão, mas da concepção do projeto, que está, obviamente, dentro do escopo geral. Então, a gente começa a disciplina justamente dando essa visão. Olha, eu preciso ter uma análise financeira para ver a geração de valor, porque, no final das contas, a viabilidade financeira é demonstrar o quanto gera de valor, para tomar a decisão se eu vou ou não vou. E a gente termina ela justamente conectando com essa questão do portfólio, que é, tá, mas e aí? Eu tenho mais de um projeto, como que eu escolho entre eles? A gente vê na disciplina algumas das técnicas, então, não apenas a parte de matemática financeira para instrumentalizar o cálculo disso, o que é bom como pessoa, porque eu falo que matemática financeira é uma coisa que todo mundo tem que estudar um pouquinho, né, para entender o quanto vai custar um empréstimo, entender um financiamento de um veículo, de uma casa, mas também para entender como que eu trago isso para aplicar as técnicas de viabilidade. E aí a gente está falando de payback, em quanto tempo o projeto vai se pagar, considerando ou não o efeito do tempo, então tem o payback simples, o descontado, a taxa interna de retorno, ou seja, o percentual anual que aquele projeto gera de retorno, né? Então, se eu estou falando que eu preciso gerar mais que 15%, quanto que ele está gerando? 20%, 25%, né? O VPL, o valor presente líquido, né? O quanto que ele gera em termos financeiros, um índice de lucratividade, fazer uma série de cenários, né? Para poder estressar situações, né? É muito comum, às vezes o pessoal calcula lá um valor presente líquido e fala, esse projeto vai gerar um valor de R$ 8.329.434,21. Vai ser isso? Não, né? Essa é uma expectativa. Mas eu consigo trabalhar com cenários para ter uma ideia. Olha, provavelmente esse aqui é o cenário esperado, né? Mas se acontecerem algumas coisas boas que podem acontecer, eu posso chegar a tanto. Mas se der muito errado algumas coisas que eu não controlo, bom, vai ter tanto. Então, eu consigo analisar o risco desse projeto, porque não dá para cravar que o projeto não tem chance de dar prejuízo, né, de destruir valor, mas o que a gente faz é tentar escolher os projetos que tenham menor risco, que tenham uma maior geração de valor. Então, nessa história, a gente aplica todas essas técnicas para poder tomar decisões, até porque muitas vezes esses indicadores que a gente trabalha podem dar análises diferentes entre projetos, porque às vezes o projeto tem prazos diferentes, tem premissas diferentes, e eu consolido falando, olha, mas e a decisão final? A decisão final, na verdade, esse é mais um dos aspectos, e aí volta lá no portfólio que eu vou precisar tomar uma decisão de quais projetos eu vou dar andamento, ou, né, nesse caso, vou começar. Então, o ideal é que eu faça sempre essa análise antes para nem começar. Às vezes eu vejo alguma coisa que não vale o risco, não vale o investimento, é melhor parar. Fizemos um estudo, tudo faz parte, né? Mas vamos parar por aqui antes de gastar mais e não ter o retorno que a gente gostaria.
E é importante conhecer esse vocabulário, né? Mesmo que o gerente de projetos ele falar, não gosto dessa parte de exatas. Mas é importante ele conhecer esse vocabulário, entender do que se trata. Precisa. Para ele também poder discutir essas oportunidades que surgirão ou não, né? Por vários motivos, né? É muito comum, né? Realizar esse tipo de estudo e aí muitas vezes ou esse estudo é terceirizado, se contrata uma consultoria, um profissional para fazer isso, mas como eu falei, ele não vai fazer isso sozinho, eu vou precisar dos gestores estar lidando com ele para entender até qual informação vai passar para esse profissional ou essa consultoria para que ela chegue no melhor resultado, ou dependendo do tamanho da empresa e do volume de projetos, tem já até internamente uma área que faz isso. Então, se eu sou um gestor de projeto, gostei disso, tenho uma participação mais ativa, pode ser que em algum momento eu vá compor a equipe que vai fazer isso, porque isso é super positivo, ou vá estar mais próximo nesse processo. Mas mesmo que eu fale, olha, eu não gosto disso, eu não vou, eu preciso saber o que é uma TIR. Eu preciso saber o que é um payback. Eu achei um payback que em 3 anos o projeto se paga. Tá, e... Né? Isso é bom, é ruim, é muito, é pouco para o meu setor, vale a pena, não vale a pena. Né? Eu vi que o VPL, o valor presente líquido, deu tal valor. Né? Não, ele deu negativo. Bom, se ele deu negativo, já fica meio assustado, que já fica a dica aí. Um VPL negativo já está destruindo o valor. Tá, mas ele deu positivo, ou ele deu 0. Né? Se ele deu 0, em teoria, ele está remunerando o que eu gostaria. Né? Na verdade, o VPL é o que eu estou ganhando além do meu custo de oportunidade. E o meu custo de oportunidade implica do quanto eu teria que ganhar para o risco que eu estou assumindo. Então, se eu não entendo esses pequenos detalhes, eu não vou saber discutir, eu não vou saber interpretar. Né? E aí é aquela história. Se a gente não sabe o que está discutindo, a gente fica à mercê de quem está dando outras opiniões e a gente não consegue defender um projeto ou formular uma discussão mais abrangente se talvez, mesmo que financeiramente ele não seja melhor, mas que ele é viável e que dentro de outros objetivos e outras estratégias ele talvez seja a melhor opção. Entrega um valor a longo prazo, talvez, que as outras pessoas não estão enxergando. Exato. Bom, então, finalizando aqui a nossa pergunta final, professor. No cenário atual, o que será mais importante para as organizações? Controlar projetos ou tomar as decisões de investimento, decisões mais estratégicas? Eu diria que essas coisas estão intimamente ligadas, né? Dentro da área financeira, a gente tem uma máxima que o objetivo de toda a empresa é gerar o maior valor possível ao investidor. Né? Por que gerar valor ao investidor? Porque toda empresa nasce de alguém que pegou o dinheiro que poupou e resolveu investir numa empresa. Né? Ela tem uma finalidade que é gerar investimento, gerar retorno para esse investidor. Não, eu não tenho o meu objetivo no investimento. Então você tem outra coisa. Você pode ter uma ONG, você pode ter... O que não exclui a necessidade da análise de viabilidade, porque é positivo que não se destrua valor até para ter o reinvestimento futuro. Mas quando a gente pensa na empresa, que é onde a gente atua mais para esse tipo de análise, se eu não tiver retorno, eu não estou atendendo ao investidor. Mas é o retorno a qualquer custo? Não, é o maior retorno possível. E o possível traz justamente esse parêntese de o que é dentro dessas estratégias. Né? Então, eu não posso tirar o olho da parte financeira, porque senão eu não vou estar atendendo ao objetivo do meu investidor. Mas é lógico que toda empresa também tem a sua missão, a sua visão, a sua filosofia, o seu objetivo de ser. E os projetos, eles têm que estar alinhados com a estratégia para atender esse objetivo. Então, na verdade, não é que talvez seja um ou outro, é que essas coisas precisam andar juntas. Porque se eu vou só para um lado e não observo o outro, né? Se eu vou só para observar os projetos, mas não observo o financeiro, no
curto prazo, isso funciona. No longo prazo, a empresa, em algum momento, vai deixar de existir ou vai deixar de ser interessante para os investidores. Mas, por outro lado, se eu observo só o financeiro sem o projeto, eu talvez tome decisões que vão proporcionar uma perda da motivação, do propósito da empresa. E acho que a pior coisa que a gente tem é ver uma empresa sem propósito, né? Então, eu acho que essas coisas elas precisam conversar sempre e precisam estar sempre andando lado a lado. É, exatamente isso. A gente vê agora uma visão de gestão de projetos e a longo prazo, muitas vezes aquele projeto que talvez fosse encarado como um projeto de não sucesso, porque extrapolou custo, extrapolou cronograma, mas ele chegou numa solução que trouxe um valor pode ser para a sociedade, pode ser para a empresa. Imagina quantos projetos na área da indústria farmacêutica, por exemplo, que talvez começaram com um objetivo e no final chegou em outro. Então, essa visão do controle de agora e do investimento a longo prazo, ela sempre vai ser relevante. E eu fico muito contente que a área de gestão de projetos tenha amadurecido muito, trazendo uma visão mais contextual, mais holística da organização para a condução desses projetos. Estamos encerrando mais uma edição do nosso Fundascast. Agradeço mais uma vez ao professor Marcelo Botelho, que aceitou o nosso convite e trouxe essa troca de experiência tão rica. Pode... Isso. Eu que agradeço a oportunidade, Silvio. Eu acho que você tem um trabalho excepcional na coordenação desse curso e eu acho que a gente tem que olhar talvez a visão da gestão de projetos, numa visão de gestão como um todo. Então, trazer essa visão financeira é uma coisa que eu gosto muito de ter essa interlocução com a parte de projetos e eu acho que agrega muito para os dois lados. Que bom. Obrigada a você também que esteve com a gente aqui no nosso bate-papo e espero te encontrar em breve na sala de aula do MBA de Gestão de Projetos, EAD, Fundace USP. Continue acompanhando os nossos novos episódios do Fundascast e não deixe de seguir as nossas redes sociais. E se você quiser conhecer mais sobre os nossos MBAs, acesse fundace.org.br.